A construção da identidade sob a perspectiva da psicologia sócio-histórica. A psicologia sócio-histórica teve seu surgimento com Lev Vygotsky, por volta de 1900. Vygotsky nasceu em 1896 e morreu em 1934, com 37 anos. Mesmo com pouca idade, foi bastante influente ao criticar a sociedade burguesa, que estava em ascensão, dando assim mais espaço à psicologia e mais importância às ciências modernas. Vygotsky buscava dar ênfase à razão, à liberdade, à possibilidade de transformação do mundo real, dando principal ênfase no próprio ser humano, gerando a busca em desvendar as leis da natureza e construir um conhecimento pela razão e experiência, através do método científico. A proposta crítica dele, em prol da psicologia histórico-cultural, era de superar o reducionismo e a visão dicotômica do ser humano, para se criar uma visão dialética, onde a relação é mais importante do que a separação, e abandonar a visão abstrata de homem, entendendo que homem e mundo estão em constante movimento. Esse constante movimento pode ser considerado o gerador da identidade, que é mutável e metamórfica, e se constrói através de um processo entre a vida e a morte, que não necessariamente significa que é a morte biológica, pois morremos e renascemos todos os dias. Lembrando que o primeiro e principal marco da identidade é o nome do indivíduo. Os fatores que podem influenciar nesse processo de construção podem ser, primeiramente, o trabalho, pois é o fator que difere o homem do animal, e é a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E todo esse trabalho se dá através da atividade, que é mediadora entre o homem e a natureza, geradora de consciência, que é o que determina o homem como um ser ativo, social e histórico, pois este pensa, sente e age, com o auxílio necessário da linguagem. Essa internaliza-se através dos signos, que são mediações externas que surgem na relação com o outro. Porém, antes do processo de linguagem ser inserido na nossa vida, utilizamos de emoções para nos comunicar e conseguir interagir com o outro, fazendo com que os caminhos se abram para a aquisição da linguagem. Durante a fase de desenvolvimento, ou seja, enquanto somos crianças, os adultos mediam as interações enquanto não somos suficientemente capazes de realizar sozinhos. E nessa fase mediadora que nos encontramos, quando já conseguimos realizar algumas coisas e outras não, chamamos de zona de desenvolvimento proximal. Outro fator é a imaginação. Fator esse que funciona de forma cíclica, onde podemos receber informações e reproduzir ou recriar, tendo por base uma inadaptação da pessoa, que gera necessidades, sonhos e desejos. Ela é o princípio para a criação de todo o novo em toda a vida cultural e para a expansão dos conhecimentos. Relacionando a criação ou reprodução, temos a criatividade, que é a capacidade de elaborar e reelaborar sua própria realidade. Fenômeno esse que acontece entre o sujeito e a obra. Revela-se não apenas na genialidade, mas em tudo que se emprega a imaginação. E por fim, vemos que todos esses processos se dão a partir de coisas da realidade entendidas como objetividade, para assim acontecer a criação da subjetividade, caracterizada pela individualidade do sujeito. Portanto, o processo da identidade é construído através da dialética, no contexto em que o sujeito vive, ou seja, o sujeito constrói a sua existência a partir de uma ação sobre a realidade, e é por meio dessa ação que o ser humano não só vai transformar a realidade, como também criar as suas próprias condições de existência, transformando-se a si próprio. O sujeito e a sociedade vivem uma relação de mediação, no qual um se constitui pela expressão do outro.
homem que não tinha nada acordou bem cedo, com a luz do sol, já que não tem despertador. Ele não tinha nada, então também não tinha medo, e foi pra luta como faz um bom trabalhador. O homem que não tinha nada enfrentou trem lotado às 7 horas da manhã com um sorriso no rosto. Se despediu de sua mulher com um beijo molhado, pra provar do seu amor e pra marcar seu posto. O homem que não tinha nada, tinha de tudo: artrose, artrite, diabetes e o que mais tiver. Mas tinha dentro da sua alma muito conteúdo, e mesmo sem ter quase nada, ele ainda tinha fé. O homem que não tinha nada tinha um trabalho, com um esfregão limpando aquele chão sem fim. Mesmo que alguém sujasse de propósito assoalho, ele sorria alegremente e dizia assim: o ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. O homem que não tinha nada tinha Marisete, Maria, Flor, Marina, Mário, quero ser o menor. Um tinha 9, uma 12, outra 17. A de 40 sempre foi o seu amor maior. O homem que não tinha nada tinha um problema. Um dia antes mesmo foi cortada a sua luz. Subiu no poste experiente, fez o seu esquema, e mais à noite reforçou o pedido pra Jesus. O homem que não tinha nada seguiu sua trilha, mesmo caminho, mesmo horário, mas foi diferente. Ligou pra casa pra dizer que amava sua família. Acho que ali já pressentia o que vinha na frente. O homem que não tinha nada encontrou outro homem que não tinha nada, mas esse tinha uma faca. Queria o pouco que ele tinha, ou seja, nada. Na paranoia, noia que não ganha te ataca. E o homem que não tinha nada agora já não tinha vida. Deixou pra trás 3 filhos e sua mulher. O povo queimou o pneu, fechou a avenida e escreveu no asfalto saudade do Josué. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. O ser humano é falho, hoje mesmo eu falhei. Ninguém nasce sabendo, então me deixe tentar. Então me deixe tentar, então me deixe tentar. Não me deixe tentar. O Severino de Morte e Vida Severina, entendendo processos de produção da identidade. O filme começa com o personagem Severino tentando se identificar, e percebe então que tem características iguais a tantos outros Severinos, e assim procura se diferenciar por meio de seus pais, sua regionalidade e posição social. Percebe que a tentativa foi frustrada, não conseguindo encontrar sua particularidade. Nessa tentativa de se diferenciar, percebe que permanece igual, numa constante mesmice, vivenciada por todos, onde até mesmo na morte a igualdade os alcança. Visto na fala do personagem: morremos de morte igual, mesma morte severina, que é a morte de que se morre, da velhice antes dos 30, de fome um pouco por dia. Nada o distingue, nem em vida nem na morte, fazendo com que não se sinta protagonista de um roteiro que ele mesmo tem escrito, mas sim apenas um figurante da rotina que pela sociedade já foi ditada. Mediante a tudo isso, existe o questionamento: seria certo, então, que ele permanecesse sendo parte de um grupo de severinos, se identificando de maneira coletiva? Ou melhor dizendo, desistir de buscar sua particularidade e se contentar com a mesmice? Ao chegar no final do primeiro capítulo, Severino sai do contentamento e agora passa a ser migrante de uma nova fase,
Nessa jornada, ele busca encontrar vida e trabalho que gere vida, mas acaba sendo frustrado mais uma vez e encontra a morte, visto em outra fala do personagem. Como aqui a morte é tanta, só é possível trabalhar nessas profissões que fazem da morte o ofício ou bazar. Só haveria chance de sobrevivência se ele colaborasse com a morte. Severino, então, ouve amigos que pregam a morte como único caminho. Vive-se para morrer. O migrante busca apenas uma forma de defender a vida e colocou em dúvida seus objetivos várias vezes. Ele escuta de dois coveiros que a sina de quem migrava para aquelas terras seria nada mais que a morte, e por alguns momentos Severino assume essa identidade social de migrante, visto em outras falas. E agora descubro que, esta viagem concluída, sem saber desde o sertão, meu próprio enterro eu seguia. Algumas falas à frente, ele questiona e rebate. O enterro parou na porta. O morto ainda está com vida. Em diversos momentos, Severino se vê sem esperança de encontrar a vida. E isso se dá na força da fala dos outros personagens, que só falam da morte e esquecem da vida. A voz do povo teve muita influência sobre Severino, fazendo com que suas possibilidades se esgotassem. Até que encontra José, que, ao contrário do que os outros falavam, acreditava na vida. Porém, Severino, estando tão sem esperança, reluta a concordar e declara: Seu José, mestre caipira, que diferença faria se, em vez de continuar, tomasse a melhor saída, a de saltar numa noite fora da ponte da vida? A história começa a tomar um enredo diferente quando o filho de José nasce, e Severino vê o cenário de morte com outros significados. Ele começa a encontrar alegria, animação, beleza, solidariedade, tudo o que procurava e não encontrava. A partir desse nascimento, Severino começa a ver possibilidades que já desacreditava. Vê que um recém-nascido já tem duas alternativas de identidade, quando escuta a profecia de duas mulheres. A primeira dizia que o menino teria futuro como pescador de maré. Já a segunda dizia que o via sendo um homem de ofício. Mudanças e esperanças o cercavam. O encontro com José abriu seus olhos para novos horizontes, o que não se deve apenas ao nascimento da criança, mas também no que viu nas pessoas, as ações, gestos, a alegria e solidariedade do povo. O filme termina com esse encontro de Severino com a vida, essa vida que é vista através de gestos de amor e respeito ao outro, alegria e festa, mostrando ao personagem Severino que encontrar um grupo como o que viu seria uma espécie de encontro com a vida, onde eles o reconhecem como ser humano e assim também são reconhecidos. O processo de construção de identidade se dá da mesma forma, na interação do indivíduo com o meio e com os outros.